Olá, crianças, tudo bom? A gente vai relembrar a leitura das letras, que a gente já fazia faz muito tempo, né? Vamos relembrar. Agora, a gente vai relembrar, mas eu vou mostrar as letras para vocês. O som fonético das letras, né? Como a gente já conhece, as letras o A, as vogais, né? A, E, I, O, U, elas têm um som soltinho, então é mais fácil de usá-las, de falá-las. Então, toda vez que eu abrir bem a boca, né, é muito mais fácil. Por exemplo, ó, A, E, I, O, U, são sempre mais fáceis. As consoantes, que são as outras letras, elas vão ter um pouquinho mais de capricho para falar. Então, a gente vai precisar conhecê-las, né? Como eu costumo falar, a letra, ela tem um nome, mas ela tem um som diferente. É a mesma coisa que você costuma brincar. Você tá andando, pisou numa alguma coisa que deu dor. Você fala, ai, que dor! Mas o seu nome não é aquele som que você representa, né? Você tem o seu nome é Flávio, seu nome é Diogo, seu nome é Gustavo, é Pedro. Mas aquele som que você soltou, ele tem aquele som que você emitiu, você fala, ai, né? Igual o cachorro, né? Que ele faz au, 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 au. Mas o cachorro chama cachorro, ou às vezes a gente dá um nome pra ele, né? Então, a mesma coisa as letras. As letras, eles têm o nome dela, por exemplo, o A. As vogais, elas têm o mesmo nome do som, mas as consoantes não. Então, a gente vai falar hoje, tá bom? A. 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 Essa outra letra é B. B. Vocês conhecem como o som dela, né? Vocês conhecem o nome dela, ela é a letra B, mas o som dela é B. Outra letrinha, o nome dela é C, mas o som dela é K. Outra letrinha, o nome dela é D, mas o somzinho dela é D. D. Outra vogal, facinha de falar, E. Essa vocês conhecem, também da mesma forma como o nome dela e o som. A letra é F, mas a gente fala o nome dela é G, mas a gente fala de duas maneiras, dependendo de como a gente vai usar. Pode ser G de Gustavo ou G de Gilberto, Geraldo, entendeu? Essa letrinha, o nome dela é H, mas ela sozinha, ela não tem som. Ou quando ela junta com uma vogal, em português, ela também não tem som. Um exemplo, quando ela tá o H com a vogal O, a gente fala hora, horário. Pode ser um nome, quando ela junta com a letra I, Hilário, entendeu? Mas quando ela se ajunta, por exemplo, antes dela a gente coloca o L e uma outra vogal, fica Lhá, Lhô. Quando a gente coloca o N e uma vogal, ela fica Nhá, Nhô. Mas sozinha, ela e a vogal, ela não tem som. Ela precisa ter alguma outra letra, alguma outra consoante para ela fazer um som mais forte. Lá vem a outra vogal. Essa é fácil. I. I. J. O nome é J, mas o som dela é J. J. De jaca, né, por exemplo? Ou de giló, como se fosse uma fruta. Na verdade, giló é uma coisa que muita gente gosta, né? Eu não gosto muito não, mas cada criança
tem a cultura na sua casa e escolhe o que gosta mais. Essa letrinha é uma letrinha que alguns anos atrás ela não estava no nosso alfabeto, mas aí ela acabou entrando por causa de algumas palavras que começaram a entrar do vocabulário dos índios, né? Ou com algumas letras que vieram lá de outros países. Então, essa letra tem o mesmo som da letra C. Então, a gente fala, ó, o nome dela é K, mas a gente fala K, que é o nome de muitas palavras, né? Por exemplo, Cauã, que é o nome de origem indígena, Cauê, que é o nome de origem indígena, ou Kevin, que é um nome de origem norte-americana, tá bom? Essa letrinha, a gente tem que fazer um malabarismo, né, para poder falar ela. Você pega a sua língua e põe na ponta, lá no sal da boca. O nome dela é L. Mas na hora de falar, a gente faz assim, ó. L. Tá vendo? Por exemplo, se a gente colocasse uma vogal, a gente podia falar assim, ó. Lápis. Leitura. A professora fala muito essa palavra, né? Vamos fazer a nossa leitura. Quando a gente percebe a fala bem devagar, a gente percebe que dá para entender. Essa letra é bem conhecida, que é a letra da mamãe, né? M. Eu costumo falar que é como se a gente fosse mandar um beijo, mas a gente não terminasse. Ó, faz de conta que você vai falar mamãe, ó. É o som dele. Ele treme por dentro, ó. De mamãe, de mão, de macaco, de Moisés. Entenderam? É só você falar a letra devagarinho que você vai perceber que elas estão em todas as palavras. Você consegue. Essa letrinha é a letra N. Ela também é a mesma coisa. A gente vai... É como se fosse... Ela é a letra N, mas é como se a gente... Pensa quando você pede alguma coisa pra mamãe e a mamãe não quer dar. Aí ela fala assim... Já descobriu a palavrinha que ela ia falar? Não! Navio! Noite! Ó, como que a gente faz, ó. Tenta repetir comigo. Então, todas as palavras começadas com a letra N, elas têm esse som, ó. Essa é fácil, porque é uma vogal. Ó. Essa também é fácil, a gente usa bastante, que é a letra a letra P, que é a letra P de papai. Ó. É como se a gente ouve, ó, sai o sonzinho da boca, ó. Né? Quando fosse falar papai. Mas sozinha, quando a gente vai falar só a letra P, ó. Parece até que você tá dando um soquinho no ar, né, ó. Essa outra letra também é parecida. Elas têm o som da mesma letra C. Então, a letra C, a letra K e a letra Q, elas todas têm o mesmo som de K. Cada letra tem o seu lugarzinho certinho. Essa aqui precisa de uma vogal para você escrever palavras como queijo, entendeu? Aquele bichinho chamado quati. Então, são palavras que são usadas. Conforme você vai se alfabetizando, você vai descobrindo aonde cada uma vai. Mas essa letrinha, ela precisa de uma vogal para a gente completar. Essa outra letra, eu amo falar ela. Essa letra R e a S são as minhas preferidas. Na verdade, ela e o X também, eu amo. Essa letra é o R. Quando ele é fraquinho, quando a gente vai falar palavras assim, como quando elas estão no meio de uma palavra, por exemplo, carta. Ela é fraquinha, ó, carta.
Ela é bem fraquinho. Mas tem horas que ela tem um som mais forte, que a gente fala que treme, né? Carro. Carro. Se você colocar a mão aqui embaixo no queixo, aqui no pescocinho, você sente, ó, carro. Até treme. Ó, eu costumo até forçar para as crianças conseguirem perceber, ó. Rato. O rato, né? Depois vocês vão perceber. Quando vocês estiverem escrevendo lá com a professora, ou quando vocês estiverem fazendo atividade, tem às vezes a gente escreve com dois R's, tem algumas vezes que a gente escreve com R só, tem às vezes que usa o R, uma letrinha usa o R mais forte, mas aí vai aprendendo com o tempo, tá bom? R de rato, de Romeu, de rei, tá bom? Essa aqui que eu falei pra vocês, que eu gosto também. Essa, eu falo assim, ó. Eu amo, ó. Sapo. E ela também pode ficar no final de várias palavras. Jogadores. Ela pode estar no meio das palavras. Deixa eu pensar uma. Pastéis. Tá no meio e no fim. Quando eu falo, eu sempre costumo falar bem devagarinho para que vocês percebam, ó. Pastéis. Tá vendo? Ela tem, por exemplo, no meu nome tem Souza. No começo tem S, no final não, já é a letra Z. Às vezes a gente até confunde, né? Porque a letra Z, ela pode parecer, mas é o S, ó. Depois o Z vocês vão ver que é diferente um pouquinho. Essa letra é a letra T, de tapete, de Tomás, de tomate. Tá vendo? Bem facinho essa aqui. A última vogal do nosso alfabeto é a letra U. Se vocês repararam, quando a gente começou as vogais, eu comecei com a boca bem aberta, né? A. Conforme eu fui falando as outras vogais, a minha boca foi fechando. Eu vou até repetir, ó. A, E, I, O, U. A boca foi fechando. Interessante, né? A gente começa bem aberta e vai fechando, fechando, fechando. E fica no U, ó. Bem pequenininho. Agora nós temos a letra V. E o som dela é V. De vitória, de vassoura, de vozes. Essa letra, ela pode ter tanto um som de uma, embora ela seja uma consoante, ela também às vezes pode ter o som de uma vogal, a vogal U. Quando a gente usa na palavra, por exemplo, Wilson, William. Ou pode ser o som de uma consoante, quando a gente fala Vando, Vanessa, ou várias palavras. Cada um escreve do jeito que quer o nome, né? Então, ela pode ter as duas utilizações. Então, quando você for ver essa palavra e você não saber como usa, tenta uma vogal. Ai, será que tá escrito Wilson ou Wilson? Tenta com uma vogal, ou depois uma consoante. E aí, do jeito que você achar que fica melhor, você fala. Se você errar, pergunta pra pessoa, todo mundo erra, é normal. Ah, é Wilson ou Wilson? Aí a pessoa vai falar, ah, é o Wilson. Ah, tá bom. Obrigada. Acontece, todo mundo. Essa aqui que eu acho muito legal. X. A letra X. Eu brinco muito com os meus alunos que eu falo assim, ai, você tá com vontade de fazer X. Esse é o som do X. 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 Muito facinho. Essa outra letra, ela tem som de uma ela parece que é uma consoante, né? Porque ela não tá nas vogais, mas ela tem um som de uma vogal, que é a letra I. A gente só usa ela como vogal. I. Então, o som dela é de I, de Iago, de Yasmin. Então, o som dela é de I, tá bom? E para finalizar, mas não menos importante,
a nossa letra Z. A letra Z, ela pode fazer o som da Zilda. Sozinha ela faz assim. Zzz. Lembra quando eu citei para você o meu nome, a letra Ana, de Souza, que eu falo que às vezes as pessoas confundem o S com o Z? Quando a gente tá aprendendo é super normal. Souza. Ó. Ó a diferença do Souza. Parece que a gente tá fazendo aquele som que os mosquitinhos fazem no nosso ouvido, né? Ou a abelha. Zzz. Então, por isso que é diferente. Gostaram dessa aula? Eu amei fazer essa atividade com vocês. E gostaria muito que vocês também fizessem. Se vocês puderem gravar, vou ficar extremamente feliz. Não precisa gravar todas as letras, só as que vocês gostaram. E aí a gente faz outras atividades com essa gravação. Tudo bem? Um beijo. Até a próxima.